filosofia. A filosofia, quem inventou esse nome foi Pitágoras, aquele mesmo do Teorema de Pitágoras. Pitágoras dizia que filósofo não é aquele que quer o conhecimento para participar de competições de conhecimento, ou muito menos para vender algo. O filósofo, ele quer o conhecimento porque ele gosta do conhecimento, gente. Ele ama saber das coisas que está acontecendo ao seu redor. Ele gosta de analisar as pessoas, analisar as situações, analisar o contexto em que ele está. E não por conta que ele quer se mostrar ou porque ele quer vender algo. Então, a palavra filosofia significa filo, amor, desejo, fraternidade, amizade. E sofia, sabedoria. Logo, o filósofo é aquele que tem o estilo de vida com a filosofia. Ele ama, entende? Ele está assim com a sabedoria. E ele não está assim por conta que quer atingir ou ganhar algo em cima disso, mas sim porque ele ama, tem um amor incondicional pela sabedoria. É isso. Quem deu o nome à filosofia? Pitágoras. Mas quem foi o primeiro filósofo? Tales de Mileto. A filosofia ela surgiu quando o pessoal começou, quando os pensadores começaram a pensar e falar: talvez não seja isso que estão dizendo para nós. Isso o quê? O mito. O mito, ele era narrado. Um narrador, alguém, contava para as outras pessoas. E basicamente todo mundo aceitava. Só que aí os pensadores começaram a falar: mas se não for bem assim, hein, gente? E começaram a pensar e pensar e pensar. E aí eles viram que poderia não ser assim. E que se eles analisarem a situação, eles conseguiam chegar em respostas. Essas respostas que antes eram concebidas somente aos deuses, basicamente. O mito, ele tem crença, ele tem deuses envolvidos no meio. E esses deuses geralmente vão possuir alianças, términos, guerras, lutas e etc. O mito, ele é contraditório. Já a razão, não. A razão não tem contradição. A razão procura o porquê das coisas. Procura explicar por que as coisas são como elas são. Vou dar um exemplo. Um local que tem uva plantada, as uvas deram certo e teve uma colheita muito boa. Pro mito, o deus Dionísio pegou e falou: beleza, gente, vamos ter uva. Parabéns para vocês. Festa, uhul. Isso é um mito, não tem uma explicação muito lógica por trás. Eles apenas falam que o deus Dionísio quis que as uvas vingassem, sem considerar qualquer outro fator ou algo do tipo. É uma crença, é um mito, é algo que alguém falou e todo mundo concorda e acredita. Ele tem uns elementos meio mágicos e etc. E pode ter muita contradição. Agora, a razão, a lógica, ela vai olhar para aquilo e vai falar: beleza, as uvas nasceram, mas por que elas nasceram? Aí eles vão olhar: o solo estava fértil. Mas por que o solo estava fértil? Tinha adubo e estava com todos os nutrientes bem estabilizados. Mas por que estava assim? Entende? A lógica, ela vai sempre no porquê das coisas e na razão. E a lógica, ela não... A razão não tem contradição. Beleza? Agora, nós vamos passar para cosmogonia e cosmologia. Gonia é genealogias, brigas divinas e etc. A cosmogonia, ela fala sobre o universo, sobre o surgimento do universo através dos mitos, explicado pelos mitos. Não tem uma razão por trás, não tem uma lógica por trás. Agora, a cosmologia, ela pega as causas lógicas, ela pega as causas naturais do mundo e do universo. A cosmologia tenta explicar o universo pelas causas naturais e pela razão, pela lógica. Beleza? Cosmogonia é que envolve mito. Explica, por que o mundo nasceu? Porque quiseram assim. Puf, entendeu? E a cosmologia, ela tenta entender as coisas de forma lógica, das formas da natureza. E a cosmologia é basicamente assim, é que nem eu falei da uva, ela nasceu por quê? Porque o solo estava fértil. O solo estava fértil por quê? É basicamente isso. Beleza? O mito, eu já falei, que ele tem elementos sobrenaturais
Às vezes vai ter brigas entre os deuses e etc. Eu vou passar pra frente, né? Porque senão a gente fica aqui o dia inteiro. E aí a gente também vai falar sobre os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles vieram antes de Sócrates, né? Só que tem alguns que viveram no tempo em que Sócrates estava vivendo também, beleza? Então nem todos vieram antes, teve uns que viveram com Sócrates ali, tá? E eles faziam questionamentos profundos sobre o funcionamento do mundo e como que tudo surgiu, da onde que tudo surgiu, o que é, né, esse surgimento e qual que é o surgimento do universo. O universo, gente, lembra da palavrinha cosmos, cosmos, universo, tá? Logos, razão, beleza? Lembra dessa palavrinha. E aí tem a arché, sei lá. Isso aí pra eles seria o princípio de tudo. E eles estavam à procura disso. Então, se ele vira e fala, o que é que os pré-socráticos, qual a principal característica dos pré-socráticos? Você pode falar que eles vieram antes de Sócrates, porém alguns conviviam com Sócrates, e que eles estavam à procura do princípio, da arché. A arché, sei lá, é aquilo que deriva todas as coisas. A arché, ela permanece imutável, ela não muda, ela não morre, ela não muda. Mas todas as coisas que ela deriva são mutáveis. Então todas as coisas que o princípio faz pode sofrer alteração e morre. Como eu posso explicar? Se a gente fosse, é uma analogia. Se a gente fosse pegar um filósofo que acreditava que a arché era água, a água, ela não morre, ela não muda. A água é água e ponto final. Porém, ela pode fazer com que outras coisas nasçam. Entende? Então, tipo assim, a água fez que tal coisa nascesse. Então, agora a água é tal coisa. Só que aí essa coisa morreu, mas volta a ser água, é imutável. Então, o princípio, a arché, ela é imutável, porém ela gera coisas mutáveis. Beleza? Gente, eu acho que é isso. Eu vou responder aquelas perguntas que ele fez, mas no próximo vídeo, pra quem quiser ver. Mas resumindo, quem deu o nome de filosofia? Filosofia, Pitágoras. Quem foi o primeiro filósofo? Tales de Mileto. O que é ser filósofo? É aquele ser que quer ter o conhecimento, não para se mostrar, não para vender algo, mas sim porque ele ama, gosta, tá aqui com a sabedoria. Qual que é o significado da palavra de filosofia? Filo, amor, fraternidade, amizade. Sofia, sabedoria. O filósofo com a sabedoria, beleza? Arché, o princípio de tudo, de todas as coisas. Quem estava atrás, louco, desesperado pela arché? Os pré-socráticos, beleza? É isso, basicamente. Cosmogonia. Cosmogonia é aquilo que explica o universo com mitos, com coisas não lógicas, beleza? Cosmologia é que explica o universo e a natureza com coisas lógicas, com a razão. Beleza? Mito, tudo aquilo que pode ser contraditório, que envolve crenças, envolve deuses, e esses deuses geralmente são envolvidos em brigas, confusões, papapá, e às vezes amor e etc. Beleza? Agora, a logia, a razão, ela não tem contradição. Razão não tem contradição. Ela pergunta, tipo, o fundamento das coisas, o porquê das coisas. A razão, ela é racional, ela é lógica. Cosmos significa universo. Arché, princípio. Princípio de todas as coisas. Arché, imutável. Arché, imutável. Porém, gera coisas mutáveis. Beleza? Quem tava louco atrás deles? Os pré-socráticos. E... cara, eu acho que é isso. Logos significa razão. Logos significa razão. Gente, é isso. Alguma dúvida, vocês me perguntam, viu?